Olá, este é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, e nessa edição nós vamos falar sobre a evolução do cenário político em Poá e a mudança e a consolidação do cenário eleitoral de Mogi das Cruzes e também sobre o evento e os impactos políticos do lançamento do túnel Santos-Guarujá. Na sexta-feira passada, nós tivemos um importantíssimo evento político em Santos, que foi o lançamento pelo presidente Lula e pelo governador Tarcísio de Freitas da obra do túnel Santos-Guarujá. Essa é uma obra histórica, tem mais de 100 anos que se fala dessa obra. Para você ter uma ideia, são pouco mais de 800 metros de túnel que vai passar embaixo do mar e que vai possibilitar a travessia Santos-Guarujá em mais ou menos 2 minutos. Hoje se demora mais de 1 hora para fazer essa travessia. E nós estamos falando do maior porto da América Latina, uma enorme população, quase 2 milhões de pessoas que moram na Baixada Santista, de que grande parte dessa população vai todo dia trabalhar em São Paulo. Então será uma obra de grande impacto. Mas o bastidor político, o elemento político muito forte, além da importância da obra, foi a movimentação do governador Tarcísio de Freitas, porque inicialmente o governo Lula ia fazer sozinho essa obra, que está orçada em 6 bilhões de reais. E o governador se movimentou muito, colocou o presidente do seu partido, o deputado Marcos Pereira, para articular junto ao secretário, ao ministro de Portos e Aeroportos, para que o governo federal abrisse o espaço para a participação do governo do estado, o que acabou acontecendo. Então a obra que seria exclusivamente do governo federal passou a ser uma parceria entre o governo do estado e o governo federal. E o mais importante disso tudo foi o gesto político feito a partir daí e a saia justa que o movimento bolsonarista ficou com essa situação. O governador Tarcísio fez um movimento muito inteligente, porque se ele estivesse fora dessa obra, eu diria quase que ele estaria fora de uma chance de reeleição, dado o impacto dessa obra e o isolamento que ele ficaria. E, por outro lado, ele desagradou em muito o grupo bolsonarista, o grupo que o elegeu, a ponto dele ter sido alvo de grandes ataques nas redes sociais contra o posicionamento dele neste evento, onde o presidente Lula, de forma muito habilidosa, conseguiu até arrancar gargalhadas e um cumprimento muito cordial ao governador Tarcísio. Isso faz com que essa obra seja um marco da movimentação e da articulação política para a eleição de 2026, que já começou. Nós precisamos fazer um alerta geral para as gestões municipais, para os prefeitos e prefeitas, que têm que parar de achar que as mudanças climáticas são conversa de ambientalistas e que estão longe disso, né? A realidade das mudanças climáticas, das chuvas intensas que nós estamos vivendo, mostra que é preciso ter uma mudança profunda da gestão municipal e criar mecanismos, planos, ações, projetos para enfrentar a mudança climática e as grandes chuvas que nós teremos a partir desse fenômeno. Nós vivemos recentemente chuvas fortíssimas, inundações em Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, apagão. Nós ficamos horas e horas sem energia elétrica em Ferraz de Vasconcelos, num apagão da EDP e falta d'água da Sabesp. Então é um alerta, neste ano de eleição, que nós temos que olhar quais são os candidatos a prefeito e prefeita que estão prevendo ações de preparar os municípios para as mudanças climáticas, para que a gente não sofra com excesso de chuva, falta de energia. Essa é uma agenda fundamental da administração pública dos nossos tempos. Em Biritiba-Mirim, nós temos acompanhado o esforço aí do prefeito Inho na busca da reeleição. E nesse sentido, ele soltou um pacote de obras de recuperação asfáltica e de acessibilidade na cidade, que certamente vai impactar na reeleição. É um pacote de quase 4 milhões de reais, com previsão de conclusão em 7 meses, ou seja, estará pronto, muito próximo da eleição, e isso certamente vai dar um impacto na reeleição, na imagem do prefeito, e pode consolidar e fortalecer ainda mais
a provável reeleição do prefeito Inho de Biritiba-Mirim. Em Poá, nós temos acompanhado algumas pesquisas, não publicadas, mas pesquisas de bastidor, que mostram que há uma evolução na taxa de aceitação do governo da prefeita Márcia Bim. Ela que vinha como uma rejeição muito grande, mas tem conseguido derrubar essa rejeição e aumentar a sua taxa de aprovação. Isso por uma revisão do governo de modo geral e a proximidade da inauguração da segunda alça do viaduto de Poá. Isso tem feito com que a equipe da prefeita esteja mais animada para ir para a rua, para preparar para uma eventual e agora provável campanha de reeleição. E, por outro lado, o lançamento de várias candidaturas de oposição. Numa eleição de um turno só, como é o caso de Poá, quanto mais candidatos tiverem na oposição, maior a chance de quem está no governo, porque o voto se divide e normalmente quem está no governo tem uma concentração em torno de 25% a 30% dos votos, o que poderá ser o suficiente para uma vitória da prefeita Márcia Bim. E um outro elemento que tem mexido muito na política de Poá, eu diria talvez dois elementos. Um foi a filiação do ex-prefeito Testinha ao PSB, isso mexe com o posicionamento do PSB no jogo político, porque o Testinha está brigado com a prefeita, sua ex-esposa Márcia Bim, e o Testinha traz votos e rejeição para o PSB. E o outro fator são os movimentos da Federação Brasil da Esperança se rearticulando na cidade de Poá e buscando um candidato viável para representar esse grupo nas eleições. Então, Poá tem muita novidade pela frente nas próximas semanas. Em Mogi das Cruzes, o jogo político continua se movimentando com algumas poucas definições, mas muito profundas, né? De um lado, está cada vez mais consolidado aquilo que a gente já previa no momento político aqui já há muitos meses atrás, que é o lançamento pelo PL da ex-primeira-dama de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli, com o Theo Cusatz, ex-secretário de Saúde, como seu vice. Esse cenário se caminha fortemente para a consolidação e temos a Mara com o Theo Cusatz candidatos a prefeito e vice pelo PL e pelo PSD, respectivamente. Mas isso também causa um desconforto e uma falta de opções para o ex-prefeito Marcos Mello, que muito provavelmente vai se movimentar e vai buscar uma alternativa para se colocar no cenário eleitoral, visto que ele hoje é o primeiro nome em qualquer pesquisa que é feita na cidade. Ele aparece ainda como o primeiro nome, a primeira opção da população, e certamente ele não vai deixar morrer esse capital político e deixar ou de ser candidato ou de alguma maneira participar ativamente da eleição desse ano. Pela campanha do Rodrigo Valverde, nós temos uma possibilidade que já há hoje uma conversa muito avançada para ter como coordenador de marketing eleitoral o Serginho Lima, que foi o marqueteiro da campanha do Bolsonaro de 2018, a campanha vitoriosa do Bolsonaro. Amigos em comum têm aproximado os dois e há uma conversa muito forte, uma possibilidade real de que nós tenhamos como coordenador do marketing da campanha do PT, aquele que foi o coordenador, o marqueteiro da campanha do PSL de Bolsonaro em 2018. Isso pode dar um impulso muito grande para a candidatura do Rodrigo, que continua com uma equipe própria, com sua equipe de comunicação, mas recebendo a partir daí uma orientação estratégica e de comunicação nas redes sociais que o PT nunca teve e que sempre esteve ao lado do bolsonarismo. Este foi o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, e como sempre te convido a me acompanhar nas redes sociais e a conversar, a trocar mensagens pelo WhatsApp, o 11 95020 1143. Um grande abraço e até a próxima semana.